Olá, estamos iniciando a nossa aula presencial, sejam todos bem-vindos a essa aula. Espero que vocês aproveitem bastante e interajam com o seu tutor e com seus colegas também. Nossa disciplina é Metodologia e Prática de Ensino da Língua Inglesa 1, de Língua Inglesa 1. Nossa profissão, professor. Antes de ser professor de inglês, nós optamos por ser professor, para dividir o que a gente sabe com outras pessoas que tenham os mesmos interesses. Não só dividir e aprender junto, gente. A gente aprende a vida inteira. Tá? Aprendi muito com vocês nessa disciplina, elaborando essa disciplina. Muito, o que eu agradeço, imaginando cada um de vocês. Bem-vindos ao time, para futuros professores, de inglês no nosso caso. Quantas coisas implicadas em ser professor de inglês. Não é só vai lá, ensina como escreve, como lê, mesmo porque a coisa não acontece num passe de mágica. Nosso plano. Vou dividir com vocês, vou expor o nosso plano. Primeiro, qual é o contexto implicado no exercício dessa profissão de professor de inglês? Nós temos aspectos políticos e demandas oficiais também. Aspectos políticos? Como? Eu sou professor, como aspecto político? Vamos ver, quais são os aspectos políticos? O que vocês imaginam? Nós queremos ensiná-los a sempre exercer, a sempre praticar uma reflexão crítica sobre o nosso trabalho e sobre o trabalho individual e sobre a atuação. Não só o processo de aprendizagem, mas também, futuramente, o processo de ensino. Muito do que vocês vão estar aprendendo, da maneira que vocês vão estar aprendendo, o que vocês vão sentir, as vivências, vocês têm que imaginar quando chegar a hora dos seus alunos. Mas peraí, como é que eu estou exigindo? Como é que eu era naquela época que eu estava aprendendo? Nós vamos ver os métodos de abordagens de ensino da língua inglesa e vocês vão perceber, nada se cria, tudo se copia. Não é bem assim, mas de tudo a gente pega um pouco. E sempre que alguma coisa mesmo em linha política, em tudo, em partidos e tudo, sempre que alguma coisa é reposta a uma nova proposta, entra em ação, a tendência é anular a antiga. Não presta, vamos começar tudo de novo. Mas nesse começar tudo de novo, houve uma reconstrução, muitas coisas foram apresentadas. E quem garante que alguma teoria, algum procedimento que foi considerado out, não seja interessante? Você pode misturar. O que importa é a abordagem básica, a abordagem geral. Como é que você vai usar, como é que você vai combinar os elementos? Nós podemos dizer que há uma recombinação de elementos. Mas nós vamos perceber que em qualquer abordagem a gente focaliza as 4 habilidades. Então, muitas teorias dizem, imagine as 4 habilidades, não é assim mais que se ensina, não é assim mais que se focaliza. Sim, é. Listening, speaking, reading and writing, em menor ou maior proporção. Todas elas foram focalizadas, todas elas são focalizadas. O que você vai fazer vai ser combinar. Bom, a nossa disciplina, nós estamos aqui no segmento de EAD. Como é composta a nossa disciplina? Aliás, todas as disciplinas que vocês têm em EAD, vocês estão fazendo, vocês optaram por um curso à distância. E vocês vão perceber que ele não é claro que as estratégias, muitas coisas, muitos princípios são diferentes. Mas não, o professor é o mesmo muitas vezes. Bom, nesse caso e a aula, o conteúdo, os princípios de interação, de motivação são os mesmos. Você tem que motivar o seu aluno tanto numa aula presencial como na educação à distância. Você tem que envolver, você tem que explicar os princípios do Keller. Atenção, relevância, confiança e satisfação. Então, essa história de falar, nós vamos ter menos no EAD do que no presencial, não. Isso está ultrapassado. Talvez no início de todo esse processo, há muitos anos atrás, houvesse uma diferença, era mais estático o EAD, punha lá o conteúdo. Atualmente não, com tantas técnicas, com tantas teorias que a gente pode aplicar, pelo menos é o que eu penso, é o que eu estou aplicando com vocês. E nós vamos ter o guia de estudos,
O guia de estudos é muito, muito, muito importante. O conteúdo está lá. Não adianta falar, não vou ler, eu estou com preguiça de ler o guia de estudos hoje, então eu só vou entrar no AVA. Não, ele está tudo explicado, ele reforça. Eu sou bastante meticulosa na questão da orientação, tá? Para que vocês não tenham dúvidas e contem com o seu tutor. Eu não sei mexer, olha, eu aperto aqui e aparece ali. Não, peraí. Querido tutor, por favor, me auxilie. Ou algum colega. Então, a dificuldade técnica é inadmissível, porque vocês podem resolver. Então, vocês não vão pretender fazer um curso e tropeçar por causa de uma dificuldade técnica. O seu tutor está lá não só para auxiliá-los na construção de conhecimento, de conceitos, mas como também resolver as dificuldades técnicas, que devem ser resolvidas na primeira semana. Tá? As atividades são mais ou menos do mesmo tipo, algumas diferentes, e você lá, tutor, não estou entendendo. Ou colega, você entendeu como fez isso? Puxa, alguma coisa está falha aqui. A gente pode falhar também, vai lá e aponta. Tá? E a gente o tutor vai me consultar e a gente vai ver a melhor maneira de sanar. Vocês são nossos parceiros, tem que lembrar disso, parceiros irrestritos. Tá? E o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Trabalhamos em conjunto, o guia e o ambiente. Tá? O conteúdo está no guia. Tá? Vocês têm que estudar, não é só ler 3 minutos. Vocês têm que estudar o guia, têm que ver as dúvidas, façam anotações. Tá, EAD, pega um caderninho, tá? Nada como anotar alguma coisa. Como se tivesse uma aula presencial, vocês não anotam? Anota. Tá? Depois pode passar para o computador, para os seus arquivos. Tá? O que é que tem o nosso guia de estudos? Nós temos o conteúdo da disciplina, tá? Quais são os conceitos que vão ser transmitidos, o que é necessário para vocês como futuros professores de inglês, o que é necessário para que vocês possam exercer com confiança, com segurança, felizes. Tá? Devemos ser felizes. E segurança é muito importante. Como é que você vai pisar numa sala de aula e não está seguro? Não, seja seguro, você está iniciando, tá. Tudo é uma construção de prática, construção do seu estilo individual. Mas você tem que estar seguro, já está seguro quanto à profissão que escolheu. Espero. E que fiquem mais seguros ainda. Nós vamos ter atividades que só serão realizadas pelo guia. Tá? Muitas individuais, eu proponho muitas reflexões. Não adianta massificar com conteúdo, com uma... Peraí, vamos dar um tempo para o nosso cursista, para o nosso aluno pensar, refletir. Como é que isso aí está mudando a maneira de eu pensar? Como este novo conhecimento, incorporado à minha bagagem prévia, aliás, a bagagem prévia é super importante. Vocês, dia a dia, desde o começo, desde que vocês se entendem por gente, vocês vão aprendendo, vocês vão formando a sua bagagem. E ela é muito importante, muito importante. As atividades realizadas no AVA, algumas atividades são só realizadas no AVA, mas as explicações detalhadas estão no guia e o seu tutor vai estar lá para esclarecer se precisar. Então, antes de ir para o AVA, tem alguma dúvida? Vai lá. Olhou, puxa, eu não entendi muito bem isso. Está detalhado? A Márcia não detalhou tanto quanto deveria. Tutor, querido tutor, como é que é aqui para os colegas? Tá? Por exemplo, os fóruns, as discussões nos fóruns. Elas são realizadas só no AVA. Vai estar tudo registrado. Eu vou falar com mais detalhes do fórum. O que eu chamo de atividades inseridas no AVA? Vocês vão preparar essa atividade, acho que agora eu vou falar dos arquivos, tá? Preparar essas atividades, salvar, tudo que vocês fizerem. É uma dica de ouro, salvem no seu computador. Elaborem no seu computador primeiro, nos seus arquivos, sempre bem dividido. Vai lá, você já tem um arquivão chamado UFLA. Metodologia e Prática de Língua Inglesa 1 é uma das disciplinas. Vai lá no arquivo. Mesmo dentro dessa, dividam. Conteúdo, prática, observações, diário, para você saber, precisou de alguma coisa, mesmo o colega fala, quem é que tem isso aqui? Você vai lá, pic, rapidamente, vocês conseguem acessar. Se ficar desorganizado, fica aquela história de ficar procurando no computador, onde eu gravei mesmo, foi para o lugar errado. Se não sabe direito fazer o arquivo, puxa, é uma coisa que eu nunca consegui organizar esses arquivos. Pede ajuda para alguém, ou de casa, ou para o próprio tutor. Tá? Ou me manda uma mensagem que eu preparo um guia detalhado de como fazer isso, porque é muito importante essas coisas técnicas, de logística.
influem muito mais do que vocês pensam na questão do processo de aprendizagem. Inclusive, ter um bom computador, optaram por trabalhar online, vamos ter um bom computador, um bom acesso de banda larga. Isso é super importante, é super fundamental. Já pensou? Ai, caiu a coisa. Puxa, eu estava colocando, sumiu. Por isso que eu aconselho, grava tudo no arquivo. Então, copia, cola, pum. Cut and paste. Porque senão já pensou, tá lá fazendo. Nunca façam direto. Tá? No fórum sim, porque tira a espontaneidade, a não ser que seja uma coisa mais elaborada. Mas já pensou? Caiu a linha, caiu a conexão. É uma coisa que deixa de cabelos em pé, irrestritamente, certo? Essas são as atividades inseridas. Então vocês fazem, por exemplo, as tarefas, né? Põe no seu arquivo, depois cut, copy, paste, e aí que você vai inserir no AVA. Nós vamos ter, em cada unidade, nós vamos ter um checklist das atividades dos tópicos. Aí você fala, puxa, o que eu tenho que fazer mesmo? Vai ter que voltar a ler tudo? Não. Eu sei que vocês são ocupados, vocês têm os seus trabalhos, os seus empregos, vocês têm outra disciplina, não é a única disciplina que vocês seguem, então vamos facilitar? Um checklist. Neste tópico, tenho isso. Isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que entregar. Vai ticando, vai ticando. Aí você tem o controle. Eu estou querendo desenvolver com vocês a autonomia de aprendizagem. Vocês têm o controle do seu processo. Tá? Que vocês sabem quanto tempo eu tenho aqui. Puxa, hoje eu estou muito inspirado, eu posso trabalhar 3 horas seguidas. Chega no outro dia, não, agora, hoje eu não tô muito legal, ou eu tenho algum compromisso. Você já está cumprindo. O importante é que cumpra. E depois nós temos uma tarefa de tarefas, uma tabela de tarefas e prazos. Isso no fim de cada unidade. O checklist é cada tópico, tá? Então nós vamos por etapas. Eu vou acompanhar, e o seu tutor também, esse processo de vocês. E cada unidade tem uma avaliação da aprendizagem. É para avaliar? A equipe vai avaliar? Não. Quem é o dono do seu processo? Quem é o dono da sua vida? Como é que você vai desempenhar profissionalmente? Quais as chances que você vai ter? Você que vai saber. Quanto mais você se empenha, mais você vai conseguir. Você vai decidir. Tá? Então, é meticulosa? É no fim de cada unidade, são só 4. Tá? Inclusive, um deles posso escrever mais de 15 linhas sobre... Tá? Claro, você tem que discorrer. Você tem que saber, seria como falar, mas não dá para gravar, você pode até gravar. Por que não? Pega um gravador, vai, é para você mesmo, mas escreve, registra. Quando a gente escreve, é outro tipo de registro. E escrever, a dica, viu? Eu sou super fã de informática, de tudo, mas muitas vezes anotação usando as mãozinhas, tá? Eu acho que dá uma conexão, não todas, é claro. A avaliação que vai ser feita é uma autoavaliação, são processos de autoavaliação que você é dono do seu processo, não sou eu, tá? Não é o seu tutor. A gente tenta ajudar da melhor maneira possível, mas quem que vai falar? Quem que vai saber? Não, eu quero. Inclusive, em termos de sugestões de leitura e tudo, tem lá o símbolozinho, um sinalzinho mais, vocês vão ver, tá lá explicado. Sugerido. Porque se eu fosse por mim, eu fazia obrigatório tudo, né? Mas eu acho que vocês não iam estar muito satisfeitos, seria muita quantidade. Mas tá lá sugerido, não precisa ler naquela hora. Mas, puxa, que legal, eu estou interessada naquele artigo, porque expande consideravelmente. Agora nós vamos falar especificamente do conteúdo da disciplina. O que vai ter de conteúdo? Como é que esse conteúdo é transmitido para vocês? Como é que nós vamos trabalhar a interação do MOOC, que o MOOC propõe, aluno-conteúdo. Mas não é o conteúdo, tá lá escrito, claro, no guia do estudo vai ter, seria os textos no guia. Tá lá, o resultado da minha pesquisa, pesquisei bastante, o que interessante, pensei em cada um, o que eles vão precisar para exercer, o que eles vão precisar para ficar seguros, o que eles vão se interessar. Isso aqui pode ser meio chatinho, mas eles precisam, é importante. Nós vamos ter os artigos de leitura obrigatória. O texto no guia é diferente. Os artigos de leitura obrigatória, esses vão ser cobrados, tá? E sugestões de leitura complementar. Olha os símbolos. Esse símbolozinho que está no artigo de leitura obrigatória é a conexão com a internet, tá? Mais uma vez eu reforço a importância de ter uma boa internet. Outra dica, tá lá o artigo sugerido, vocês capturam,
tá? Eu testei todos os links, mais de uma vez, inclusive prestes a entregar o guia. Mas pode haver algum problema. Então, peça ajuda ao tutor e se o tutor não conseguir resolver, tutores, estou à disposição para arranjar outro link para resolver o problema. Sugestões de leitura complementar. O símbolo que eu mencionei para vocês é importante sim, expande muito o conhecimento. É só, vocês só pensam. Por que ela não pôs obrigatório então? Porque vocês ia ficar muito pesado o curso para vocês. Por mim eu colocaria, não. Propostas de reflexão. Então sempre eu dou um tempo, peraí. Esse conteúdo. O que eu acho? Como é que eu estou, aquilo que eu já mencionei? Como é que eu vou incorporar o que eu já sei? Puxa, isso vai contra o que eu aprendi ali. Aí vai lá com seus companheiros de grupo e fala, puxa, como é que vocês estão vendo isso? Eu aprendi assim, assado. Mas era outro método, era outro... Então, é uma maneira de vivenciar a disciplina. Elaboração de textos. Peraí, nós vamos ser professores, tá? Em inglês ou em português, ou geografia, ciências, histórias, vocês são professores. Então, eu acho que é uma obrigação a gente escrever bem. Não precisa nascer escrevendo bem. Poxa vida, eu tenho dificuldade. Deixa eu procurar algum curso que vai me ajudar nisso. Como é que é a escrita acadêmica? Como é gramática? Eu preciso revisar a gramática. Peraí, não é pecado não saber. Mas eu acho que o grande pecado como professor é não buscar aprender, é não buscar se esmerar. E não importa, português, um bilhete tem que ser bem escrito, qualquer coisa para o seu colega, uma interação com a coordenadora. Vai, busque cada vez se aperfeiçoar mais, usar a norma culta quando necessário, informal ou formal. E as atividades, a elaboração de textos, nós já falamos, e as atividades no AVA. Lá também vai ter conteúdo, por exemplo, os fóruns também vão ser, claro, não é um fórum que não tenha conexão com o nosso planejamento, com a nossa disciplina. Então, é o conteúdo, sim, que está sendo... Então, tudo é importante para a sua formação. As atividades no AVA. Vocês, como eu lhes falei, no guia está tudo muito, muito bem explicado, meticulosamente explicado. Vocês vão trabalhar em grupos de 4 elementos. Por que eu fiz essa divisão? Sob o meu ponto de vista, se você vai interagir com todos, você já é descompromissado. Você vai lá, põe a sua inserção e acabou, você nem sabe quem que vai responder, o outro já responde sim, tudo bem, concordo ou não concordo? Não, vocês vão trabalhar, e vão trabalhar com esses 4 elementos até o fim da disciplina. Por quê? Porque vocês vão estabelecer um sistema de trabalho, um mecanismo de vocês. Quando tiver que dar bronca, puxa, aquele elemento, aquela pessoa não está cumprindo bem, está enrolando um pouco. Olha, vai lá, conversa. Olha, fulano, é uma construção colaborativa. Todos devem colaborar. Isso não quer dizer que hoje eu não posso, hoje eu estou mais atrapalhada, então depois, então não faço muito, mas no outro também não faço. Não, aí você compensa no outro, vocês fazem aí, é uma coisa que vocês vão se organizar, tá? Vocês vão ter o diário. Esse diário vai chamar diário de bordo. Depois ele vai virar diário de reflexivo a partir da 2ª unidade que a gente vai abordar a reflexão crítica. Este diário de bordo, vocês vão registrar tudo. Esse não precisa, viu? Norma culta, nada. Quem vai ver sou eu, os tutores e vocês. E vocês não vão ser avaliados pelas entradas. Puxa, vai falar, não estou gostando do curso. Vou falar, vai ser pontuado baixo? Imagine, vocês têm a liberdade. O que eu estou sentindo? Estou sentindo alegria, estou tendo vontade de ir aqui para o meu ambiente. Puxa vida, tenho aula, tá, é online, mas você se pôs o compromisso e você está com vontade. O que será que agora vai aparecer? O que será que eu vou aprender? Nesse sentido. As tarefas que vocês vão inserir no AVA, existe todo um mecanismo para se certificar que a tarefa foi inserida, para depois ser avaliada. As tarefas têm avaliação, tá? Vai ser avaliado, repassando novamente, salientando novamente. Qualquer dificuldade técnica, tutor, logo no início, na primeira semana, 2ª no máximo, porque aí vocês vão descobrindo novas coisas. Inadmissível, num curso online, falhar ou ter dificuldade ou se angustiar por dificuldades técnicas. O tutor está lá para isso. No fórum a gente está trabalhando trabalho em fases com o título.
E fase 1, fase 2, fase 3, então agora é a fase 1. Concentre-se na fase 1. É para interagir na fase 1, é na fase 1 que vocês vão. E olha, fórum não é falar, concordo, sim, perfeito, não concordo. Não, essas respostas lacônicas não é interagir. Vamos e venhamos, vamos considerar isso aí. O Wiki, vocês já devem ter experiência de elaborar texto no Wiki, é um texto que todos participam, mas tem um histórico, vai estar registrado. Sempre lembrando, na hora da elaboração do texto, tá lá, vai ter, assinala, saiu, vai saber quem entrou, sejam delicados, não vai cortar tudo do outro, não presta, não, você não acha, aí vai lá no chat, ou vai lá no fórum informal, fala, olha, não acha que a gente pode pensar mais sobre aquilo e tal. Sendo que, para entregar, elaborem o texto. Aí vai, quem que vai elaborar, quem é que vai revisar o texto? Tem que revisar, tá? E sempre, é o texto do Wiki? Copia, tá? E cola num arquivo Word e salva nos seus arquivos. Todo o material vai ser salvo. Quando terminar seu curso, você tem o material, você tem. Você não perdeu, acabou, e não está mais online. E agora? Não, copia tudo. E nós temos um fórum, um chat informal. Alguém quer um cafezinho? Estão servidos? Informal, o que quer dizer? Esse vocês vão interagir com todos do grupo. E aí, como é que está o trabalho com sua equipe? Como é que está? Essa coisa, vou mudar de equipe. No começo vocês vão ter a chance na hora de formar os grupos. Quem quiser trabalhar com os colegas, pode conversar com o tutor e tudo, se dividam, já falam, nós vamos trabalhar juntos ao longo deste curso. Tá? Agora, o informal, vocês podem, quem que está online, não é? Você está trabalhando naquela hora, pode resolver algum tipo de dúvida com quem estiver online. Não precisa necessariamente ser os membros do seu grupo. Agora chegamos no ponto da nossa atividade presencial. Eu decidi elaborar, em vez de uma atividade rapidinho, faz a troca e tal, vamos fazer uma coisa mais consistente. A composição da a nossa disciplina se baseia muito em reflexão e interação, então é isso que eu quero. Ninguém reflete em 3 minutos, tá? Ainda mais reflexão conjunta. O texto é o trabalho em equipe desses autores, que pode ser aplicado não só aqui agora, vocês vão aplicar com seus alunos, vocês podem aplicar no seu trabalho. Eu sou fã do trabalho em equipe. Vocês vão ter grupos de 3 elementos. Vocês vão ler esse artigo e vocês vão anotar 6 procedimentos que promovam o sucesso do trabalho em grupo. O que é? É guardar para você? É ser egoísta? Eu penso isso, mas eu não vou falar porque aí fica só em meu nome. Não, peraí. Estamos em equipe, mesmo porque o que a gente está pensando pode não ser o melhor, né? É bom ter o palpite do outro, não é? Olha, esse é isso, é aquilo. E depois vocês vão socializar seus itens com o grupo e discutir. Agora aqui tem mais detalhes. Bem, detalhe era a mesma coisa, instruções. Bom, agora as instruções formais, após esse slide vocês vão ter uma pausa de 40 minutos, que eu considero suficiente. Vocês vão observar atentamente as etapas. Primeiro vocês vão se organizar em grupo, o tutor vai estar coordenando, tá, essa atividade. Vocês vão ter os textos, já vão estar impressos e vão ser distribuídos, tá? E todos os componentes vão ler todo o texto. Por quê? O que adianta você ler só o seu pedaço e você não sabe o contexto, você não sabe como é que vai ser associado com o do outro. Então, todos vão ler tudo, vão sublinhando, vão assinalando. E aí vocês vão anotar os 6 procedimentos que desenvolvem o trabalho de grupo adequado, individualmente. Tá? E depois a socialização dos itens com o grupo e a discussão. Então, vamos ver. Puxa, esse aqui é igual, também acho isso. Muitos vão coincidir. Aí vocês concordam, mas não é só falar, legal, igual, pensamos igual. Não. Por que você pensou nisso? Talvez você colocou aquele item por determinada razão, por determinada experiência sua, mas o seu companheiro não, ele tem outros pontos de vista, por isso que ele colocou aquele item, que vão enriquecer o de vocês. Bom, agora vamos ver, tenham um bom trabalho. Daqui a 40 minutos retornaremos. Tutor, por favor, assessore como for possível. Tá? Muito obrigada, até já. Retornando, espero que vocês tenham realizado uma boa atividade, espero que vocês estejam
cientes e conscientes do que quer dizer trabalhar em grupo, em termos de cooperação, contribuição, interação. Tá? Vamos falar sobre o fórum de discussão. Por que as discussões online são importantes? Vamos retomar a discussão, as discussões que vocês tiveram agora na atividade presencial. Foi importante? Acrescentou o conhecimento? Vocês abriram novas perspectivas? Sim, a interação é importante, presencialmente e online também. E ela pode ser efetivada tão eficientemente como a presencial. Simplesmente a técnica de digitar e coisa, mas pode. Então, o que é ter? Os participantes não ficam isolados. Aquilo que a gente já falou sobre as vantagens de um curso à distância. Você está lá, você está sozinho em casa. Não, mesmo na parte do fórum informal, gente. Fala, oi, vou trabalhar, vamos trabalhar? Então você sabe que mais meia dúzia está no domingo ensolarado, tá? Ou numa sexta à noite, que todo mundo passeia, ou sei lá, ou no domingo, você não está trabalhando sozinho, você está trabalhando com outras pessoas que tiveram a mesma proposta. Você pode dar um break. E aí? Está concentrada aí? Hoje eu não estou muito concentrada. Hoje eu estou. Tá? Como é que é aquilo mesmo? Não consegui encontrar. Então, é a sensação de não estar isolado. Tá? E os alunos podem estabelecer relações. Como é? Puxa, sem querer, as coisas vão acontecendo, as coisas fluem. Então, vocês vão perceber que vocês têm mais empatia com um, com o outro. Como vocês vão perceber quantos estão interagindo várias vezes com vocês, e vocês também. E depois até fala, puxa, presencialmente, vamos nos encontrar, por que não? Se vocês morarem na mesma cidade, se frequentam o mesmo polo, puxa, bem bacana. As interações são motivadoras e instrutivas, tá? Vocês podem expandir, você traz uma bagagem, o seu companheiro traz outra, o outro traz outra, tá? Então, junta essas bagagens todas, então vai expandir cada vez mais o seu conhecimento. As discussões, ampliam perspectivas e percepções. Puxa, sabe que eu não tinha pensado nisso? Sabe que isso aí... não sei se eu concordo, preciso refletir. Aí o outro vai lá, argumenta, tá? E as opiniões diferentes podem ser processadas. Por que é que ele pensa assim, eu penso assim? Não, eu não concordo com você. Não vai falar de cara, eu não concordo. Peraí. Por que é? Procura saber o que é. Tenha um tempinho, tire a rigidez, fala, puxa, eu posso mudar essa minha postura. Que interessante, eu pensei assim até hoje, mas posso lançar uma nova luz do que eu estou pensando. Aproveite os fóruns da disciplina. Essa construção de conhecimento coletivo é excelente, é excelente. Vocês podem pensar, porque os fóruns são assíncronos. Assíncronos, eles não... cada um vai entrando no momento que pode, mas não é para entrar para cumprir uma obrigação. Aliás, menos de 3 trocas eu não considero participação e vocês vão ser avaliados por isso, tá? Não adianta só entrar por obrigação, é isso que eu queria que vocês entendessem. Vocês não vão entrar por obrigação, vocês vão expandir seu conhecimento. Então, não é vai lá, só, não fiz as minhas 3, vai lá fazer. Não é nesse sentido. Não, pelo menos meia hora eu vou ficar no fórum, eu vou discutir com meus companheiros. 3 trocas, né? As inserções lacônicas são sim, talvez, concordo, não concordo. O que leva a isso? A nada. Tá, como é que você vai se avaliar? É como se não existisse. Textos. Vamos conversar, já falamos sobre o fórum. Vocês vão, aliás, uma coisa que me esqueci, no fórum pode ser menos formal, na hora que está fazendo as trocas. Mas, por exemplo, muitos, no final vai ter uma tarefa, ou vai ter algum texto, alguma coisa. Este texto revisem, esse último. Precisa todos eles, é claro que a gente espera um nível bom, uma qualidade boa de língua portuguesa. Mas não precisa, senão tira a espontaneidade, tá? Vai lá, interage. No último deles, onde você vai ter que você vai copiar, salvar no seu computador, tudo salve no seu arquivo, nos seus arquivos. Neste último, vocês elaborem melhor. Tá? Textos, vamos falar de texto, que também... Os textos no fórum ou qualquer outro, vocês têm que manter a conexão com o tema proposto. Às vezes se dá uma parte, enriquece, mas retornem. Porque muitas vezes é comum em fóruns de discussão, alguém dá uma parte interessante, tá? Os apartes são, a maioria, todos interessantes.
E aí o que acontece? De repente está todo mundo discutindo sobre aquele problema, aquela coisa. Não, qual é o tema? Qual é a linha do fórum? Retorne. Tá? Nem que fale, puxa, assunto interessante, podemos discutir no fórum informal, mas vamos retornar. Não precisa pagar não, hein? Não precisa pagar, não precisa reeditar nada. É só falar, vamos retornar. Um de vocês, pessoal, a gente está escapando do tema, vamos retornar ao tema? Só para alertar os outros. Quando vocês utilizarem as ideias de outrem, vocês citem as referências. Não se... Como é citado, vocês vão ver no guia do estudo, eu cito todas as referências e no final tem a lista das referências. Veja como é que faz, como é que foi citado, vai lá, olha o modelo, tá? E observar a organização textual, tá? E a precisão gramatical. Vocês vão ser avaliados por isso. Futuros professores. Vocês não vão só escrever em inglês. Se você precisar um bilhete para o aluno, e se precisar uma recomendação e uma instrução mais detalhada, o aluno vai falar, mas olha, minha professora de inglês erra, então também posso errar. Não, né? O exemplo vem daqui. Instruções. Chamo atenção muito para as instruções. Vocês têm que ler as instruções. Tá tudo lá. Tem que ler. Não adianta e achar que entendeu e vai fazendo como acha. Não. Lê, tá passo, step by step. Tá? Elas estão no guia de estudos e no AVA para realizar as atividades. Todas as atividades. Mesmo as reflexões, elas têm não é só, reflita. Não, elas são guiadas para você saber sobre o que você vai pensar, para você se organizar mentalmente, organizar suas ideias, para ter um produto daquela reflexão, tá? Não esqueça de ter um caderno para disciplina, anota. Tá? Quando você faz uma brainstorm lá, e anota alguma coisa, você pode consultar futuramente, até para realizar um trabalho, a redação de algum texto. Ajuda do tutor. O tutor está lá para auxiliá-lo. O tutor está lá para orientar o seu processo. O tutor está lá como um parceiro, ele é o nosso grande parceiro. Vocês têm que confiar no tutor e pedir ajuda. Agora nós vamos falar sobre avaliação. Todo mundo nós somos parceiros, não antagonistas. Ninguém tem que se preocupar com a avaliação. Desde que participe das atividades, leia e estude o guia de estudos, faça as atividades. O processo de construção do conhecimento é um processo contínuo. 49% é a D, nós chamamos de avaliação contínua, avaliação processual. Tudo que vocês fizerem entra na avaliação. Desde as atividades de estudo que são realizadas no AVA, aquelas que não, essa vale ponto, tá? Mas o nível de participação nas interações propostas, no fórum, no WIC. Tá? Vocês vão se avaliar, puxa, aquele lá se omitiu, aquele aluno, nossa, como ele participa bem, não foi tão bem nesse texto, mas puxa vida, olha como participa bem aqui. E você vai ter o feedback do tutor para orientar seu processo, tá indo bem, não tá, olha, presta mais atenção nesse tipo de coisa, preste mais atenção naquele tipo de coisa. E você vai ter autoavaliação. O que nós vamos ver na unidade 1? Qual é o contexto profissional do professor de inglês? Alguns teóricos nos auxiliam, o Moita Lopes e o Asman, que vai falar sobre a tecnologia, a sociedade da informação. Nós vamos ver a formação do professor de língua estrangeira, o que é necessário atualmente, tem a ver com o contexto, quais são as reflexões que hoje em dia permeiam, pautam a atuação profissional. Muito importante saber o histórico do ensino de línguas estrangeiras no Brasil. Vocês vão ver que muitos dos problemas não são atuais, são consequências de problemas antigos. E nós vamos ver os parâmetros de orientação do Ministério da Educação. O que é que o Ministério da Educação? Esse é um outro discurso que é importante, é o discurso oficial, é o discurso do governo, é o discurso público. Então, vocês vão ver que a aplicação de determinado método não assegura o sucesso. Então, nós vamos ver no ecletismo, cada aluno tem um perfil, cada público-alvo é um público-alvo, então não garante, então agora eu uso essa metodologia, eu uso aquele outro método, aquela outra abordagem, outros fatores, enfim. Tá? Nós vamos ver, esse é do Asman, a sociedade da informação, ela deu uma outra dimensão, tá? A ética da solidariedade.
É justo só quem pode, quem tem acesso mais amplo, evoluir? Não, isto é para todos. Democratização do ensino, democratização do acesso. E aí quem participa bastante, quem pode incrementar bastante são as políticas públicas. E está acontecendo isso para que haja o princípio, para que seja aplicado o princípio da igualdade e a participação e integração de todos, tá? E vocês vão ter uma parte sobre discurso, a importância dos discursos na vida contemporânea. Leiam com atenção, porque hoje em dia a palavra discurso é uma palavra-chave, né? Agora, por que uma língua internacional como o inglês ultrapassa as dimensões linguísticas e didáticas? Por toda essa implicação política. Inclusive, a primeira delas é assim, puxa, inglês é só da Inglaterra e dos Estados Unidos? Não, não. Muitos países, muitos lugares, a língua inglesa ou é segunda língua ou é língua oficial. Então, vamos ver todo esse histórico que vocês vão ter nos conteúdos. E aí a gente tem que ver, refletir politicamente para ampliar nossos propósitos de ensinar. Então, não estou ensinando só para ele aprender a falar hello, good morning, how are you, and so and so. Não, ele é um instrumento, saber inglês vai abrir novas perspectivas. Então, é muito mais... Nós vimos também a trajetória do ensino de idiomas no país, está muito conectado com o aspecto político, muito. A coisa não foi sempre, vamos dourar a pílula, vamos olhar. Muitas vezes a conexão com a política era muito grande, tá? E nós vamos disponibilizar essas disposições, né, oficiais do governo e as fontes de consulta que eu sugiro. Na unidade 2, nós vamos falar sobre o professor reflexivo e iniciamos sobre o aluno reflexivo. Vocês vão começar a pensar o que é a reflexão. Aí, neste momento, que o nosso diário de bordo vai virar diário reflexivo. É a mesma coisa. Não vão ser avaliados por ele, vocês vão ser avaliados pela atividade de inserções. Quem vai ler sou eu e o seu tutor e você mesmo, tá? Nós vamos ver como é que é, e como é que é essa prática profissional reflexiva. Como é que eu aprender a ser aluno reflexivo? Como é que vai me auxiliar? Em várias atividades, eu gostei das atividades, eu espero que vocês concordem comigo. De como que eu vou auxiliar os meus alunos, vocês são os meus alunos, né? Como é que eu vou auxiliá-los a exercer esse processo de reflexão, a aprender a refletir? Tem que aprender a refletir. Tá? O que é refletir? Vocês vão encontrar lá. Vamos lá. E nós temos algumas propostas para ativar a reflexão crítica. Então, vocês vão no diário reflexivo, não só os registros sobre o seu processo de aprendizagem, os sentimentos também, o que vocês sentem. O que é refletir, gente? Tá? Aqui, presta atenção, refletir é também manifestar, repercutir, criticar, socializar. Eu penso assim, tá? Assuma o que vocês pensam. Não importa o que vocês pensam, cada um é dono do seu processo, cada um é dono da sua teoria, é dono das suas ideias. Mas assumam o posicionamento. Se posicionem. Eu penso assim, eu não concordo com aquilo. Pode assumir, não tem certo e errado, gente. Vocês vão saber o que é certo e errado para vocês. Eu não gosto muito de política, então eu vou dar... Tá bom, respeita-se. Respeita-se. Tudo é respeitado. Você é respeitado como aluno e como vai ser respeitado como profissional. Tá? É importante ter. Por que você acha que a política é isso? Não, você vai ter que... mas vocês têm que saber refletir sobre a prática e uma reflexão distanciada. O que quer dizer? Nós temos várias sugestões, vocês vão ter que saber, peraí, não pode se apegar a ideia, não, eu fiz, tá bonitinho. Não, ninguém vai me criticar, tá? Vai sim, você que vai primeiro se criticar, você tem que ter um desprendimento, tá? Só assim você evolui. A representação simbólica e verbal lhes dá uma nova ótica. O fato de escrever, você lê e fala, ixi, olha o que eu escrevi, tá? E aí vai pensar, por que eu acho isso? Tá? Algumas propostas vocês vão ter em detalhes, algumas elas se sobrepõem. Eu estudei bastante isso, mas por quê? Parece tudo a mesma coisa, muitas delas não. Tem alguns detalhes diferentes, aí vocês vão aplicar. A observação de pares um vai assistir a aula do outro, às vezes é o coordenador que faz isso. Não é só assim, apareceu na sua aula. Vai ter todo um planejamento, vocês vão encontrar lá no guia. Eu dei o artigo completo como sugestão, está em inglês. Quem quiser praticar a leitura dos diários que a gente... O diário colaborativo é como o diário, mas você escreve o seu, ele escreve o outro escreve, depois junta e trocam as opiniões. Bom, nós temos
todos os detalhes. Nós não vamos ter tempo de explicar qual todos. Tá? Na unidade 3, o ensino da língua inglesa 1, o que a gente fez? Nós retomamos a abordagens e métodos de ensino de inglês. Então, nós vamos focalizar nas 4 habilidades, aqui na primeira, listening and speaking. Abordagens e métodos, tá? Os que existem. Muita atenção na era pós-método, que vai falar do ecletismo, que é ali que a gente está. E o que não quer dizer que os outros morreram. Período de transição também foi muito novo para mim nesse período de transição. As técnicas, os procedimentos a gente sabia, mas quem inventou o quê, quando e tudo, mas não foi nada. O que deu a grande mudança foi a abordagem comunicativa. Atualmente tem tudo, todos estão estudados, que é isso mesmo, o ecletismo, cada um depende do seu contexto. Tá? No ensino das 4 habilidades, nós temos bastante os subsídios práticos. Então, os seus princípios pedagógicos, cada um vai ter seu princípio pedagógico. Tem a Penny Earth, a gente se baseou, ela está na bibliografia básica, eu traduzi, eu complementei, eu comentei, né, então, cada habilidade, nós vamos lá, prática de ensino de listening, speaking, reading, writing. Nós vamos ter orientação para o preparo das atividades, orientação para a preparação de atividades, e eu estressei muito a busca de material online, tá? O listening, o speaking, alguns princípios básicos, tá? No speaking eu quero estressar que a dificuldade de se expressar na língua materna pode interferir, tá? Então a gente vai ter que fazer nesse processo reflexivo para falar aonde está a minha dificuldade, não só como professora, em outras áreas também. Tá? Por exemplo, a área do direito também tem isso. Você está lá no tribunal, não é? Você está lá, espera um pouquinho, não, essa aqui é a minha dificuldade, mesmo normalmente, como é que eu vou poder lidar com isso, né? E no Speaking nós estamos propondo estratégias motivacionais e internacionais, algumas estratégias deram certo, todas aplicadas, viu? Ela é o agente Speaking é o agente das interações, né? Principalmente das informais. E lá, se você já fala direitinho, puxa, olha lá, já vão te olhar diferente. A 4, nós continuamos o reading e writing. O último é what's next? É muito importante o conhecimento prévio, hein? O seu bom senso e a previsão. Espera um pouquinho. Estou falando de manga. O contexto vestuário é esta manga. O contexto alimentação, frutas, ser saudável, é a fruta. Então, é muito importante. Não vai achar que é essa manga no capítulo da comida. E nem achar que é a manga de comer no do vestuário. A não sei que a manga manchou a manga. Nós vamos abordar no writing algumas técnicas, nós vamos ver a diferença os tipos de escrita formal e informal. A informal está bem aceita, muito aceita. Gêneros de discurso, tá? Eu dei bibliografia extra, porque se a gente for se aprofundar em cada um, é uma semana, tá? E também preferi indicar artigos para vocês se aprofundarem, e até os grupos de estudo, hein? Puxa, gostei do negócio do gênero. Pessoal, quem topa fazer um grupo de estudos disso? É gostoso, está em conjunto, ninguém vai cobrar nada, você que vai se cobrar a sua evolução. Não sou eu, não, e nem o tutor, ninguém. Nós vamos ver a intenção da mensagem. O escrito, o âmago da coisa você tem que colocar a sua intenção, você tem que ser capaz de colocar a sua atenção. O seu aluno tem que ser capaz, de maneira mais simples ou mais complicada, tem que poder colocar a intenção. What's next? Aí eu fiquei na maior dúvida. Estamos acabando a disciplina, não temos mais tempo, em 2 meses. Então, o que eu vou fazer? Dar um pouquinho de cada um? Não tem sentido, tá? Então, o que eu fiz? Algumas sugestões de outros temas relevantes, que vocês podem ou aplicar com a proposta de grupo de estudo, ou aplicar no seu TCC. Poxa, gostei mesmo, viu? Gostei mesmo de motivação, de interação. Eu gostaria... Daqui a pouco vai ter que perder, o tempo passa muito depressa. Tá, daqui a pouco vocês vão estar aí às voltas com o TCC, e ambientes virtuais de aprendizagem, tá? E a avaliação. A avaliação é sempre um tropeço, né, gente? Quer dizer,
Não deve ser o tropeço. Pela tradição. Por que a avaliação tem que ser tropeço? Não tem que ser tropeço nada, tá? Bom, muito obrigada. Thank you very much for your attention. Qualquer contato comigo, por favor, vocês podem, esse e-mail me será encaminhado. E eu lhes desejo um ótimo curso, um ótimo período, que seja interessante e que vocês aproveitem bastante profissionalmente. Obrigada.